Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Para aquela galerinha aí de mente bem poluída, bem ocupada com pensamentos alheios, que ainda acredita que não existe manipulação de opinião pública, que não existem empresas, pessoas, grupos que dependem de manipular aquilo que você pensa, tem algumas notícias que não vão aparecer mesmo porque essas pessoas nem querem saber dessas notícias. Mas talvez você tenha escutado, né, em algum lugar por esses dias que a FIFA, logo futebol, né, que chama bem atenção aqui no Brasil, está envolvida com um processo lá nos Estados Unidos. Inclusive o presidente da CBF do Brasil está preso lá, né, tendo que prestar esclarecimentos. O BO está bem desenvolvido, bem desenrolado nos Estados Unidos. Tem muita corrupção no futebol, muita compra de resultado, manipulação, suborno, crime de caixa 2. Cara, tem muita coisa, né, no submundo dessa nobre arte do futebol, que eu digo que é nobre arte porque ela engana muito o povo, né? Alienia demais. E essas denúncias aí, esses processos acabaram chegando na Rede Globo aqui no Brasil. Porque tem um cagueta lá da Argentina que saiu entregando como é que funciona a Libertadores, como é que foi os esquemas aí na Conmebol e tal, e pegou na Globo. Deixa eu desenrolar pra vocês aqui, vocês talvez me entendam. Então, galera, eu começo o vídeo falando assim, como eu disse, existem grupos, empresas, pessoas que dependem de manipular a opinião pública. Eles vivem em torno disso, eles ganham para fazer isso, certo? Então, para que isso aconteça, eles precisam ter credibilidade. Eles têm que fazer as coisas de um jeito que as pessoas acreditem naquilo que eles falam. Então, por vezes, você vai ver esses mesmos manipuladores de opinião pública fingindo atacar esse, fingindo atacar aquele, mesmo que não faça muito sentido. Porra, mas se esses caras, são protegidos da Rede Globo, por que a Rede Globo está atacando? Tipo, tem gente que fala, o governo é fechadinho com a Globo. Eu falo isso também. Por que a Globo resolveu atacar o Temer? Então não é verdade, a Globo é muito independente, é muito imparcial. Não, peraí, você tem que entender que funciona da seguinte forma, cara. Existem interesses por trás. Todo mundo tem interesses. E os caras não estão exatamente constituídos em um único grupo central. São subgrupos, cara. São vários. São as facções políticas, as facções dos empresários, as facções dos manipuladores de opinião pública, são as facções que controlam os zumbis. Todo mundo trabalha em conjunto de um único objetivo, é verdade, que é controlar a sua mente, deixar o Brasil bem dominado, e o povão bem anestesiado. Mas eles têm seus interesses, que geralmente é questão de poder financeiro. Então todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer acesso, quer posições, status, certo? Então eles acabam brigando entre eles lá para ter acesso a esses interesses, a esses objetivos. Ocorre que os Estados Unidos chegou lá com várias denúncias e investigações. Os Estados Unidos não é muito apegado com futebol, como a gente é aqui no Brasil e outros países também. E eles acabaram investigando várias denúncias que existem em torno da sujeira no submundo do futebol. O que ocorre, galera? Ocorre que chegou recentemente aí a ideia, que está divulgando na mídia aí, que tem um cagueta lá da Argentina que saiu entregando os esquemas. Quem pagou para quem entregou para quem comprou o quê, e respingou na Rede Globo. Parece que a Rede Globo fez uma própria investigação quando foi denunciada do caso, e eles se auto-investigaram e chegaram à conclusão de que não existe nada disso. Eu acho até engraçado eu ter que repetir isso para vocês, mas foi bem isso mesmo. A Rede Globo apurou numa sindicância interna que não fizemos nada de errado. Cara, não faz nem sentido, mano? Mas beleza, deixa eles aí, tem gente que acredita neles ainda. Mas o problema é que as denúncias têm base. Apesar de ser uma delação ou delações premiadas, que carecem de provas e maiores investigações para concluir o inquérito e abrir o processo, isso chegou no Ministério Público Federal. A dona Raquel Dodge acatou denúncia de partidos da oposição do governo hoje, que são partidos também que atacam a própria Rede Globo, como PT, PDT e PCdoB, se não me engano, que denunciavam a Globo no meio desse processo, que ela foi citada pelo cagueta lá e tal, que chama de delator. E a Raquel Dodge decidiu acatar essas denúncias e remeteu esse processo para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro levar à frente a investigação. Daí você pensa o quê? Porra, mano,
Ministério Público Federal, a Raquel Dodge, que foi colocada pelo Temer, tá atacando a Rede Globo. Vai denunciar a Rede Globo, vai investigar a Rede Globo, agora vai e tal. Calma, calma. Como eu disse, a manipulação da sua mente, ela é bem trabalhada, cara. É tão bem trabalhada que você não percebe se você não tiver acesso a todos os detalhes. É o seguinte, realmente, a Raquel Dodge acatou a denúncia e vai investigar a Rede Globo? Não. Ela poderia, ela mesma, né, como Procuradora-Geral da República, dar início ao processo contra a Rede Globo. Mas ela não quis. Ela abriu mão dessa responsabilidade ao Ministério Público Federal, mais especificamente do Rio de Janeiro. Ou seja, são os caras lá do Rio de Janeiro que vão investigar a Rede Globo e chegar a alguma conclusão, né, depois das suas investigações, se tem ou não como montar um processo contra a Globo. Você sabe que a Rede Globo manda no Rio de Janeiro. E aí você passa o processo da Rede Globo para o Rio de Janeiro. Ou seja, no ninho da Rede Globo. Já fica meio suspeito, não fica? Não fica estranho isso daí? Eu lembro que eu falei para vocês um tempo atrás que o governo Temer, ele é vingativo, né? Na ideia dele de sustentar o poder, né, independente de qualquer esforço necessário, eles inclusive estão atacando os seus adversários que expuseram de alguma forma o esquema deles, o golpe deles. Então o que aconteceu? A JBS, junto com o Ministério Público Federal, entregaram o Temer. Mala, gravação, todo aquele processo que eu já falei várias e várias vezes aqui. Tanto é que o Congresso dos Canalhas teve que arquivar duas denúncias, né, para conseguir manter o Temer no poder. Então o Temer foi duramente castigado realmente pela Globo, cara. A Globo fez várias e várias reportagens estuprando o Temer, né, apontando um monte de coisas sobre ele, tentando forçar até uma renúncia do Temer. Eu achei legal isso. Eu sei que é uma briga interna deles pelo poder, mas eu achei isso muito legal. Porque a gente fica sabendo de coisas que geralmente não abrem pro povo, né, e na briga entre eles lá. E o que aconteceu? O Temer não caiu. A Globo continuou batendo, né, as manipulações que eles fizeram na opinião pública. Todo mundo começou a acreditar de verdade que o Temer era culpado. Porque até então ficava poucas pessoas como eu aqui, alguns jornais de oposição, falando sobre os escândalos do governo Temer, mas a gente não tem credibilidade. A gente não manipula sua mente como a Rede Globo. Se a Rede Globo falar que uma coisa é verdade, por mais que seja mentira, vai se tornar verdade para milhares de pessoas. O poder de manipulação da Rede Globo é absurdo aqui no Brasil. Certo? O que o Jornal Nacional, o que o Fantástico fazem, é uma coisa assim sem precedentes na história da manipulação da opinião pública. Então, se a Globo falou que o Temer é culpado, todo mundo decidiu que o Temer era culpado. Os que já sabiam disso, que não se vendem a manipulações dos outros aí e correm atrás das suas próprias informações, como eu faço aqui no canal, e as pessoas que ficam esperando a Globo mandar ela pensar em alguma coisa. Então, teve essa treta interna mesmo lá e o Temer apoiou muito. Só que ele se manteve no poder, como todo mundo viu, né? Comprando votos, emendas parlamentares de milhares de reais, cargos, uma zona, uma putaria no governo, mas ele se manteve no poder. Como contra-ataque, o que ele fez? Atacou o Ministério Público Federal, porque quem estava à frente era o Rodrigo Janot, que foi duramente castigado, acusado de falta de credibilidade, de falta de legitimidade, acusado de ter cometido crimes durante a acusação e o processo contra o Michel Temer. Esse Janot foi substituído pela Raquel Dodge, uma indicação do próprio Temer, né? Posteriormente, eles atacaram a JBS, destruindo a imagem da empresa, destruindo a imagem dos dois irmãos que comandavam, né, a todo o setor empresarial da JBS, que era a JIF. Na sequência, você viu que o governo, inclusive, abriu uma CPI para investigar a JBS. E outra coisa curiosa, quer dizer, eles pegaram os caras que são acusados de receber dinheiro de corrupção da JBS para investigar a JBS. O que eles estão fazendo lá, inclusive cancelando o acordo de delação premiada, suspendendo os benefícios dos delatores, é uma retaliação, é vingança. Já que os caras tiveram que caguetar o esquema do Temer, eles agora vão sofrer com isso. Vão perder a empresa, vão perder muita grana e até a liberdade. Vão ser passados para servir de exemplo, inclusive para outros empresários, outros políticos que estejam pensando em entregar alguma coisa do esquema deles lá. Entregar alguma coisa relativo à facção que manda no poder, caguetar o esquema do golpe. Qualquer um que vá pensar nisso vai pensar 2 ou 3 vezes porque viu que o Janot foi castigado, a JBS foi destruída. E o que eles estão fazendo agora é se virando contra a Globo. Só que o Temer, ele não é bobo. A Globo tem muito poder porque ela manipula o povo, que é onde está a força de verdade no Brasil. Apesar de ser uma força adormecida e controlável, é onde está a força. Então o Temer ele não vai destruir a Rede Globo.
Ele vai minar a força da Rede Globo. Ele vai atacar, tentar fragilizar, diminuir, né, o poder, para que a Globo seja forçada a não bater mais no Temer, né, fragilizada e atacada, aí, ameaçada com processos, como está acontecendo agora, e deixar o Temer de boa. É bem isso mesmo, o governo vai continuar de boa por daqui até o final do seu mandato, todos os seus esquemas vão continuar rolando lá e outros mais que a gente não vai ficar sabendo. A Rede Globo vai evitar ficar atacando o esquema do governo Temer, porque o Temer tem a Globo na mão. A qualquer momento esse processo pode ser levado à frente. Galera, entende uma coisa, essa questão de estar investigando a Rede Globo por causa das denúncias e das investigações feitas pelos Estados Unidos a respeito da FIFA e dirigentes de futebol brasileiro, cara, não existe corrupção privada. Não é crime corrupção privada, não é corrupção. Corrupção vem do sistema público. Corrupção privada não existe, não é crime, entenda isso, tá? O que pode existir como crimes cometidos pela própria Globo é crimes contra a concorrência, aí sim. Né? É monopólio do setor, também eu acho que pode. A questão da manipulação de opinião pública não é exatamente um crime, porque todo mundo faz isso. A Globo pode ter cometido crimes de suborno, crimes de caixa 2, e aí sim pode ter entrado dinheiro de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro no caso, no processo. Tudo isso pode ser considerado crime passível de processo e punição. Aí sim dá pra você alcançar a Globo. Agora acusar a Globo de corrupção privada, não existe isso. Mas a ideia do Ministério Público não é derrubar a Globo. É só atacar e bater pra Globo ficar mais na dela. Falar, ó, se vocês vierem pra cima, vocês vão apanhar também. A gente não vai apanhar calado. Essa é a estratégia do governo Temer. Cara, o negócio é meio louco, né? Presta atenção nas manipulações aí, cara. Não cai em tudo, não. Mas é legal, né? Ver pelo menos a Globo sendo ameaçada no poder. Apesar de que isso aí não interessa nada pro povo, né, mano? Não vai mudar nada pra gente aqui. Aqui foi o Cidadão X.